Os fenômenos espíritas, eles são sempre um pouco intrigantes no sentido de mexer com a nossa imaginação, mexer com as nossas percepções e nos leva a fazer grandes conjecturas, fazer reflexões sobre aquilo que realmente está acontecendo. Por quê? Como? De que forma? E é dentro desse conjunto de fatores que a gente vai encontrar respostas quando a gente quer ter a resposta para aquele fato. Então, é sempre importante, é sempre natural, é sempre importante, é sempre bom nós encararmos isso com a forma mais natural possível, porque quando a gente começa a ficar estressado com o fenômeno, aí a gente começa a perder o controle da situação, perder o domínio daquele fato, daquilo que está em iminência de acontecer ou que está acontecendo. Procuremos encarar com naturalidade, procuremos encarar de uma forma simples e procurar estudar e nos orientar com alguém mais experiente do que a gente, com alguém que já domine sobre o assunto. Isso são fatores importantes para todos nós. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada: como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica que, independente do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mais precisamente, nós precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. A questão das plantas não terem espíritos é uma coisa assim relativa. As plantas não têm espíritos humanos, mas elas têm um princípio inteligente, elas têm um princípio vital que lhes dá vida. Se tirar aquela força vital dela, ela perde a vida. E já vem relatos de videntes que viam não só a aura das plantas, uma delas é Bárbara M. Brennan, que é autora do livro Mãos de Luz, como outras pessoas contando, como as plantas emitem fluidos para tratar as pessoas. Ou vão jogando fluidos no ambiente. E no caso, a espiritualidade pode usar ou para tratar os bons espíritos, vão usar aqueles fluidos para tratar quem está precisando, e os maus vão usar aquilo ali para intoxicar. Do mesmo modo, deixa eu ver aqui um detalhe. Então, o corpo nunca vai estar completamente separado do espírito. Vamos lá. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando está morto, porque então a separação é completa. Portanto, existe quando o médium sai do corpo, tem um fio que o liga ao corpo físico, do corpo físico à estrutura psíquica. E esse fio muito elástico, ele vai a grandes distâncias, inomináveis distâncias, mas como isso se dá, aí é uma coisa bem complexa da gente poder fazer uma avaliação nesse momento. Mais para frente teremos a oportunidade de abordar o assunto, tanto pelo próprio livro dos médiuns, que vai trazer mais dados, quanto livros específicos que abordam o assunto. Um deles chama-se Iniciação à Viagem Astral, do médium João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, ou Lancelin. E o espírito da quem já está com o corpo físico morto, daqueles que não têm a estrutura física, ele não tem o rastro de luz saindo de uma determinada ponta do corpo perispiritual dele e partindo ao infinito até encontrar o corpo físico. Só tem esse cordão aqueles que estão ainda vivos. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta o seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Então,
O espírito está a longa distância. Alguma coisa o fez necessitar de acordar. Ele vai vir extremamente rápido, no tempo de um relâmpago, e volta, encaixa no corpo de novo, assume o comando do corpo e toma as devidas precauções, ações que devem ser tomadas. Então eu posso fazer viagem astral? Pode, mas nem sempre deve. Aí, para fazer a viagem astral, quanto é natural, quanto você deita e dorme e sai para fazer a viagem, é uma situação. Quando você quer forçar uma viagem, é outra situação. E aí, torna-se um fato bastante perigoso. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme é dito alguns romancistas em histórias compostas para recriar. Então, existem muitas histórias, muitos romances que se cria a fantasia de é assim que acontece, é desse jeito, é daquele outro, mas é só para recriar as pessoas, para fazer as pessoas recriarem, ou seja, para distrair, para descontrair. Não tem um fundo de verdade. Ou tem um fundo de verdade, mas não tem uma plena verdade. Então nós temos que prestar atenção que as explicações que a doutrina espírita traz foi alguém que escreveu, mas os espíritos orientaram. Isso é importante, para que a gente tivesse esse conhecimento. Mas eu não acredito que o espírito possa trazer uma informação. Aí, leia o livro dos espíritos, leia o livro dos médiuns, leia o evangelho, e no final das contas você vai saber se você acredita ou não que os espíritos tragam uma informação. Não tem como o espírito voltar para o corpo e ele está tomado por outro. Não tem como ele voltar para o corpo e a porta está fechada para ele não poder voltar para o corpo. Então todas essas histórias são histórias. E se um espírito vier encaixar no corpo dele antes dele voltar ao corpo? Aí ele é um médium, está em desequilíbrio, está com falta de proteção, e precisa urgentemente de iniciar uma tarefa, se vincular a uma casa espírita e mais para frente, depois que ele estiver familiarizado com todos os fatos, ele está numa reunião mediúnica. Ou, se as pessoas responsáveis por aquela reunião mediúnica, responsáveis, não é que dirigem, simplesmente porque dirijo eu posso. Não, tem que ter responsabilidade. Aí percebeu que se é possível ter orientação espiritual, que aquela pessoa pode ir direto para uma reunião de treinamento da mediunidade, um fato. Então são várias situações que tem que ser abordada caso a caso. Tá certo?